Saudações pessoal do Cefam, tudo bem? Quem fala aqui é o Hélio e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de uma série de sequências, né, que iremos tratar. Nós iremos começar a falar sobre a vida intelectual. A base que nós teremos para esses momentos de reflexão é o livro escrito por Setionja, A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições, Seus Métodos. E nesse primeiro momento, nós iremos lembrar algumas coisas que sempre pautam o Cefam, o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. Quais são essas coisas? A concepção de José Diletamente de Manhã Reis de que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, se nós queremos, seja você médico, seja você enfermeiro, fisioterapeuta, ou até mesmo um profissional de uma outra área qualquer, se nós aspiramos a ter uma formação realmente integral, não basta formar apenas as nossas competências ligadas diretamente ao trabalho, menosprezando os aspectos humanísticos, os aspectos realmente integrais de nossa formação. Então, se o médico quer ser um bom médico, se o advogado quer ser um bom advogado, ele precisa compreender que somente aprender o ofício não fará realmente livre no sentido intelectual, não fará realmente é, capaz de explorar todo o seu potencial, sua inteligência. Então, o objetivo da vida intelectual é explorar ao máximo o nosso potencial e realmente desenvolver a inteligência. E, sem dúvida nenhuma, o livro de Setionge é fantástico. A Vida Intelectual foi o livro que, inclusive, inspirou Olavo de Carvalho a fazer o curso online de filosofia, né, e o inspirou em vários momentos de suas aulas e que também serve de grande inspiração aqui para o nosso Cefam. Também cabe lembrar, né, a famosa frase do Edmund Pellegrino, que a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades. Então, é, na qualidade de médicos, estamos justamente nessa grande interseção entre a ciência, entre a técnica e a aplicação dessa técnica em seres humanos, com todos os seus percalços, com toda a riqueza cultural que advém dessa situação especial. E entendam bem, né? Também cito aqui Pablo González Blasco, que é da Sobranfa. O humanismo para o médico não é um enfeite, mas ferramenta de trabalho. Então, quando nós aprendemos realmente humanidades médicas, filosofia da medicina, bioética, ética médica, e vamos a fundo, né, na grande cultura, na alta cultura, na literatura, né, enfim, nós ganhamos expressividade. Com essa expressividade, a gente pode realmente intervir na realidade com muito mais qualidade. Lembrando que o escopo das humanidades médicas não se encerra na literatura, por exemplo, envolve teologia, antropologia, psicologia, retórica, política, belas artes, história, sociologia, filosofia, incluindo aí ética, dialética e lógica. Então é todo o corpo cultural de conhecimentos e práticas que nós acumulamos ao longo dos séculos. Então o escopo das humanidades é realmente um projeto ambicioso que nós não vamos resolver em poucos anos ou meses. O convite também que eu faço é para que nós sejamos aquele que se libertou da caverna. Então, nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o mito da caverna de Platão, do livro sétimo, se eu não me engano, de A República, a grande obra de Platão. E nesse mito ele explica que nossa vida é como se fôssemos prisioneiros acorrentados ao fundo de uma caverna, observando numa parede sombras que desfilam, sombras essas projetadas por objetos carregados por pessoas atrás de onde nós prisioneiros nos encontramos. E esses objetos fazem a sombra emitida por uma fogueira no meio da caverna. O fato é que nós nos libertamos por várias razões dessas correntes que nos amarram, que nos prendem ao fundo da caverna no mundo de sombras e buscamos conhecimento, buscamos uma nova perspectiva, uma perspectiva mais ampla, mais rica e acabamos saindo da caverna. No começo, quando saímos da caverna, todo um mundo novo de conhecimentos nos ofusca, não conseguimos discernir o que está ao nosso redor, mas aos poucos, conforme o olho se acostuma com o mundo inteiro fora da caverna, começamos a discernir céu, árvores, nuvens, enfim, toda a realidade plena, iluminada. Quando voltamos à caverna para avisar aqueles que estavam conosco lá em trevas,
É claro que o reingresso, na escuridão da caverna é ainda mais obscuro para aqueles olhos que se acostumaram a um pouco mais de luz. E Platão encerra o seu mito explicando que aquela pessoa que viu o ambiente fora da caverna e voltou lá dentro para avisar os seus amigos acaba sendo morto pela incompreensão alheia. E toda busca por conhecimento, por aprimoramento, não deixa de ser isso. Saber algo a mais é saber algo que antes não se sabia. E esse saber, esse conhecimento, normalmente não é compreendido por pessoas que não o buscaram, nunca o adquiriram. E muitas vezes, quando lidamos com um novo assunto, tudo parece extremamente complexo. É o estar ofuscado pela luz do conhecimento, da sabedoria. E aos poucos nós vamos nos adaptando a essa sabedoria, a esse conhecimento, a essa busca. E o fato é que quando tentamos transmitir isso àqueles que estavam no fundo da caverna, muitas vezes somos incompreendidos. Então, a parte da busca das humanidades médicas inevitavelmente reproduz essa mitologia da caverna de Platão. Seremos muitas vezes incompreendidos por muitos colegas médicos ou de outras profissões. Né? Para que estudar Platão? Para que estudar Aristóteles? Para que eu quero saber disso? Eu garanto que cada um saberá, né, ao longo da jornada e realmente ficará muito satisfeito em poder saber de todos os conhecimentos que a humanidade e as humanidades médicas nos oferecem. Enfim, nossa literatura básica, para começar, é A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertionge. A vida intelectual, seu espírito, suas condições, seus métodos. E a gente vai começar falando sobre o intelectual ser um consagrado. Capítulo 1, Vocação Intelectual. E vou ler alguns trechos e nós faremos então breves comentários. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua vida, quer por disporem de todo o seu tempo para dedicar-se ao estudo, quer por, estando comprometidos com ocupações profissionais, reservarem para si, como um feliz complemento e uma recompensa, o profundo desenvolvimento do espírito. Essa é a busca, por exemplo, que William Osler recomenda aos alunos de medicina de sua época. Ele recomenda que os alunos tenham os livros em sua cabeceira, que nunca cessem de ler grande literatura, os clássicos, os grandes livros das religiões. Né? A vida intelectual ela é um complemento que oferece, na verdade, sentido existencial e enriquece nossa vida profissional. Uma vida profissional permeada com vida intelectual, ela realmente reconhece novos insights na realidade a cada momento. Nós observamos a realidade de uma forma cada vez mais rica, quanto mais enriquecemos o nosso conhecimento, né, a nossa bagagem cultural. Então, a profissão e a vida intelectual são complementares, e o Cefam defende essa postura de complementaridade. Não basta uma formação técnico-científica, é preciso uma formação humanística, e é preciso uma formação humanística de verdade, não a corruptela ideológica que tantas vezes se oferece em algumas escolas e que ousam chamar de humanidades médicas. Há necessidade também de uma consagração pessoal. Trecho do livro. Abre aspas. Trata-se de penetração e de continuidade, de empenho metódico com vistas a uma plenitude que responda ao chamado do Espírito e aos recursos que lhe agradou repassar-nos. Então, fecha aspas, essa consagração pessoal, ela na verdade é uma dedicação constante. Em cada situação, devemos buscar ver em que aquilo nos enriquece culturalmente. Também é preciso método e alguns cuidados pessoais para promover uma vida intelectual, certo? Nesse método, uma parte importante é simplesmente a constância. Muitas vezes um colega pode falar, ou um aluno, eu tenho que estudar muito para a prova, eu tenho que trabalhar muito no meu estágio, na minha residência, no meu internato, eu não tenho tempo para isso. Olha, pessoal, se você separar 20 minutos que seja, 25 minutos, para dar aquele parâmetro de atenção focal que nós possuímos, uns 25 minutos por dia que seja, e todo dia você ler, todo dia você se dedicar, tirar um espaço para enriquecer-se culturalmente, você já vai fazer muito. Você, ao fim de 2 anos, você já vai ver que cresceu muito, tá? Outro detalhe, precisa haver, de fato, consagração pessoal
penetração em temas de grande complexidade e continuidade dos esforços, porque esse empreendimento, ele é um empreendimento que os frutos só serão visíveis após um longo tempo de dedicação e de reflexão. Então não se pode ter pressa, tem que se ter continuidade, persistência, perseverança, né, fortitude, para também tentar atrelar a essa vida de estudos uma vida de caráter, uma vida realmente repleta de valor, que é o mais difícil de tudo, mas que é pressuposto para uma vida intelectual de qualidade. E nessa caminhada, com essa metodologia, com essa persistência, muitas coisas também podem nos atrapalhar. Muitas vezes essas coisas vão indicar a necessidade de procurar um especialista, procurar tratamento, procurar regularizar a nossa vida em diversos aspectos. Então, quais elementos podem atrapalhar? Elementos nutricionais, gente que se alimenta muito mal, principalmente de noite. Se alimenta muito perto de dormir, ou come muito pesado de noite, dorme mal, entra aí também uma coisa que pode nos atrapalhar, né? O sono inadequado. Né? Então, o sono, o momento do sono é um momento essencial para a memória ser formada. Outras coisas que podem atrapalhar, elementos endocrinológicos, por exemplo, o hipotiroidismo. Né? Isso diminui a vontade, diminui a atenção, diminui a disposição, né, de alguém estudar, de buscar aprimoramento. Existem elementos psicológicos, elementos emocionais, estresse. Né? Quando o estresse ele está ligado à importância de uma tarefa a ser executada, esse estresse favorece estudo e memória. Quando ele está ligado a alguma coisa que não tem relação com aquilo que queremos estudar ou de fato resolver, esse estresse atrapalha, ele tira o nosso foco, ele gasta a nossa energia, né, mental que deveria ter sido dedicada ao estudo, à tarefa ao qual nos propomos fazer. Tem elementos neurológicos, déficits neurológicos, alterações cerebrais que precisam às vezes ser investigados em quem apresenta uma mudança de comportamento muito súbita. E elementos noológicos, esses talvez sejam os mais difíceis de explicar. Elementos noológicos são aqueles ligados a uma falsa visão de mundo. Por exemplo, um relativismo, um subjetivismo exagerado, isso detona a nossa capacidade de estudar. Se a gente acredita que o que a gente faz não tem sentido, a gente perde volição, a gente perde vontade. Se a gente perde vontade, a gente perde até o engajamento no estudo e com isso perdemos a capacidade de exercer nossa inteligência. Então, cosmovisões falhas, cosmovisões inadequadas, compõem elementos noológicos, que poderíamos chamar também de elementos culturais, espirituais, né, ou de formas de ver a realidade. Outro trecho, abre aspas, retomada desde a base de uma instrução sabidamente provisória apenas, que se considera unicamente como ponto de partida. O Cefam, eu considero que ele é um ponto de partida ou uma retomada da busca das humanidades. Né? Nós precisamos realmente retomar de base quais foram nossas deficiências, né? E buscar essa formação básica, mesmo que ela seja provisória, a gente saiba disso, e que isso é um ponto de partida e daí não parar nunca mais de avançar. Por isso que o Cefam eu vejo que ele é um indutor. Tá? Isso aqui que nós fazemos é uma indução à vida de estudos. É um primeiro pacote de alguns conhecimentos intelectuais. Agora, cada um que está aqui, seja profissional, formado, especialista, catedrático, professor, aluno, cada um de nós tem um caminho próprio a seguir dentro das humanidades médicas, da filosofia da medicina. Então, de forma nenhuma eu pretendo esgotar isso, é impossível esgotar, eu mesmo não esgotei isso na minha caminhada. Mas é um conjunto de conhecimentos básicos que eu acumulei desde 2002, né, e que eu posso compartilhar e que pode servir aí para abreviar, né, o caminho de muitas pessoas e ofertar uma formação inicial provisória, né, que cada um deverá desenvolver por sua responsabilidade. E o Cefam parte então desses pressupostos da medicina. Precisamos ter conhecimentos básicos em medicina. Então, quem não fez uma graduação boa em medicina, é difícil recuperar o que foi perdido, mas não pode desanimar. Mas dependerá de uma formação boa em medicina e dependerá de uma formação
filosófica. Eu mesmo não tive uma formação filosófica formal, mas estudo filosofia desde 2002, né, de forma contínua, todos os dias. E isso me ajudou bastante a resgatar esse projeto das humanidades médicas e de alguma forma tentar transmiti-lo, facilitando o início da jornada. Esse é o propósito do Cefam. E essa vida intelectual, ela requer uma resolução séria. Novamente um trecho do livro, abre aspas. A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. Ela traz consigo compensações, por sinal generosas, mas ela exige investimento à altura de poucos. É preciso entregar-se de coração para que a verdade se entregue. A verdade só está a serviço de seus escravos. Fecha aspas. Outro trecho, abre aspas. Uma tal orientação não deve ser adotada antes de uma longa deliberação consigo mesmo. Fecha aspas. Para ter uma vida intelectual de verdade, a gente tem que estar disposto a realmente aceitar aquilo que descobrimos ser verdade. Isso é muito óbvio. É óbvio, porém não é fácil. O fato de você se dobrar a uma verdade conhecida, antes de tudo, é um elemento moral da vida de estudos, né? A honestidade consigo mesmo, a veracidade, a busca sincera pelo conhecimento, pela verdade, inteligência, bondade, beleza. Agora, esse compromisso talvez seja o grande marco, talvez seja o mais difícil. Há quem, inclusive, duvide que nós possamos simplesmente tomar uma resolução dessas. Eu agora quero ter uma vida de significado real. Há quem diga que isso é quase que um milagre, né? Que alguém seja movido de um estado de um nécio para um filósofo, um buscador da sabedoria. Há que se ter também uma resolução de se sacrificar a essa vida de constante busca. E sacrificar muitas vezes falsas metas adotadas ou conhecimentos adotados ou impressões que tínhamos de nós mesmos por meio do famoso comando socrático, vamos dizer assim, né? O conhece-te a ti mesmo. E também é preciso, conhecendo a nós mesmos, traçarmos um mapa da ignorância. Cada vez que nós estudamos, temos que compreender o que ignoramos. E esse mapa cada vez fica mais claro quanto mais se estuda. Por isso que é interessante, quanto menos inteligente ou menos conhecimento a gente adquiriu, mais fácil é achar que sabemos das coisas. E quanto mais conhecemos, maior fica o nosso conhecimento acerca da nossa ignorância. Então é preciso traçar o mapa da ignorância, como diria o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, e utilizar a teoria dos 4 discursos para classificar o grau de conhecimento sobre um tema de estudo. Eu recomendo de forma veemente a obra Aristóteles em Nova Perspectiva, do professor Olavo, e lá nós podemos voltar a isso numa outra situação. Lá está a teoria aristotélica dos 4 discursos. Eu acho que isso é um tema à parte, vale a gente, durante o Cefam, discutir isso em especial. Mas a teoria dos 4 discursos pode inclusive ser utilizada por nós para graduar a profundidade de nossos conhecimentos. Então, é uma teoria, é um marco, né, na filosofia e é uma das coisas que fundamentou todo o Cefam. Aliás, a estrutura do Cefam tradicional é baseada nos 4 discursos. A gente começa narrativo, passa para retórico, dialético e encerra com a parte lógica da proposta. Outro trecho do livro: o prazer qualifica as funções e pode contribuir para a classificação dos homens. Isso deve levá-lo a concluir que o prazer pode também desvendar nossas vocações. É tão somente necessário perscrutar bem para dentro dessas profundezas onde o gosto e o impulso espontâneo se unem aos dons de Deus e sua providência. Setionge fala a respeito da vocação, e Olavo de Carvalho ele põe de uma coisa engraçada, põe de uma forma engraçada, que é o seguinte: vocação é aquilo que você suporta fazer mais do que os outros. É aquilo que simplesmente você consegue fazer de forma constante, de forma contínua, né, e perseverar. E quando nós falamos de humanidades médicas, né, muitas pessoas falam: Hélio, cria aí um currículo obrigatório para as escolas. Deus me livre, estou longe disso. Tá?
Para mim, o estudo das humanidades médicas ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser buscado. Tem gente que está preparado para essa busca numa determinada idade, tem gente que não. E isso faz a pessoa render, faz a pessoa crescer com facilidade. Daí a importância de não forçar muito a barra. Não se forçar a ler por uma tarefa que seja, como eu poderia dizer, né, uma imposição. Tem que ser prazeroso. Nós temos que ter aquele sentimento bom de felicidade ao descobrir uma coisa nova, ao descobrir algo que é verdade e como explicar que isso é verdade. E isso a gente consegue na filosofia, nas humanidades médicas, e isso tem que ser prazeroso, né? A vocação ela pode ser então descoberta justamente por meio daquelas coisas que podem ser executadas com tolerância, gosto ou resistência, que a gente seja mais resistente. Tem gente, por exemplo, que não suportaria participar de uma cirurgia, ver sangue. Outros têm uma resistência muito grande a isso, até mesmo gostam de estar presentes numa cirurgia e fazem isso sem sofrer nenhum problema. Provavelmente essas pessoas podem descobrir ao longo de suas vidas uma vocação para serem cirurgiãs. E quando nós falamos de vida intelectual, é interessante que nós tenhamos a concepção de que cada pessoa é uma manifestação única do ser, né? Então cada um tem um caminho próprio dentro das humanidades. Vou ler mais um trecho aqui do livro, né? O Cristo reina pelo seu desdobramento. Toda vida de um de seus membros é um instante qualificado de sua duração. Todo caso humano e cristão é um caso incomunicável, único e por conseguinte necessário, da extensão do corpo espiritual. Amem a verdade e seus frutos de vida por si próprios e pelos outros. Consagrem ao estudo e a seu uso a maior parte de seu tempo e de seu coração. Isso deixa pressupor que venham à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por ambição ou tola vaidade. Isso reforça o que nós estávamos falando, né? E reforça também o aspecto da busca única de cada um dentro das humanidades médicas. Cada ser humano é uma realização única que jamais vai ser repetida, né? É uma realização do potencial criador de Deus. Para aqueles que são cristãos, isso é um fato corriqueiro, né? Ou deveria ser. Há necessidade de uma preparação moral antes de embarcar na vida intelectual. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, no curso online de filosofia dele, ele praticamente gasta o primeiro ano do curso tratando de questões morais, tratando de caráter, tratando do contexto da vida intelectual. E ele mesmo afirma que isso tem sido um indicador de grande sucesso, né, no empreendimento filosófico dele. E Louis Lavelle nos lembra que uma vida de mentira é uma vida triste, uma vida de auto-engano, né, de mentira, de falsidade consigo mesmo e com o próximo, não deixa de ser uma falha da realização do próprio ser. E é isso que nós queremos evitar ao máximo aqui no Cefam. E também temos que ter a consciência, nessa vida intelectual que é uma vida de um consagrado, conforme Sertionge, que temos que pagar um preço. Tá? Então vamos lá. Obter sem pagar é o desejo universal, mas é um desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. Amar a verdade, buscar a verdade tem um custo. E esse custo muitas vezes envolverá trabalho, amizades, conforto, né? E quem não está disposto a pagar um custo, né, a se sacrificar pela verdade, não vai alcançar a verdade. Vai acabar caindo no auto-engano, na mentira. Abre aspas. O Senhor é um consagrado. Queira o que quer a verdade. Consinta por ela mobilizar-se, a instalar-se nos setores próprios a ela, a organizar-se e, por ser inexperiente, a apoiar-se na experiência dos outros. Fecha aspas. Ou você é um consagrado à vida intelectual ou não é. Se não for, talvez esse não seja o seu lugar. O Cefam não é para aqueles que não desejam se consagrar a uma busca intelectual. Se alguém quer parecer bonitinho, quer ser um erudito, quer mostrar, né, para o papai e mamãe que olha como eu sei bastante coisa, esse não é o seu lugar, isso aqui não vai servir para você. Se você realmente deseja dedicar sua vida a uma busca intelectual, né, vitalícia para o resto da vida, que faça interferência positiva no seu caráter,
né, e na sua ação dentro da realidade, este é um bom lugar para estar, para buscar conhecimentos, lembrar de conhecimentos que você já aprendeu e ter contato com pessoas que buscam a mesma coisa que você. Nós poderíamos falar sobre amizades mais para frente também. Muitos, por exemplo, na medicina, querem passar num excelente programa de residência médica, mas nunca quiseram pagar o preço por isso. Quem quer estudar 2 horas por dia, além de toda a rotina que é sacrificante? Quem deseja fazer isso faz isso para valer, pega todo dia, né, 2 anos seguidos, estudando sem parar. Olha, é quase 100% certo que quem faz isso e faz isso direito, com as ferramentas corretas, vai passar na residência que quer, ou pelo menos numa residência muito boa. Tá? Isso é quase certo, é quase 100% certo. Mas as pessoas não querem pagar o preço, então isso aí gera um grande problema. Plantar raízes bem fundo. Né? É preciso conhecer e adotar as causas do saber, em seguida instalá-las, e não repelir a preocupação com os fundamentos até o momento de assentar a cobertura. Então, nós precisamos sempre buscar ferramentas para nossa busca intelectual. Nós precisamos, se não tivermos uma boa formação, tentar resgatar nossas raízes, tentar resgatar os conhecimentos básicos capazes de fazer uma base sólida. Voltar à filosofia clássica, Platão, Aristóteles, voltar aos grandes livros da humanidade, o Novo e Velho Testamentos, né? E daí construir raízes profundas que vão permitir uma árvore realmente vigorosa. Né? Não se podem fincar novas raízes. Viver na superfície o castigará por ter negligenciado a seu tempo o futuro sempre herdado do passado. Que cada qual pense a respeito enquanto pensar ainda pode ser útil. Vejam bem, não dá para voltar no tempo. Eu não posso voltar e refazer meu curso de medicina, eu perderia muito com isso. Mas hoje eu sei que eu poderia ter feito um curso muito melhor se eu tivesse mais maturidade. Não adianta também eu ficar remoendo isso agora. É preciso reconhecer as falhas, reconhecer nossas deficiências formativas e seguir adiante. Né? Não podemos fincar novas raízes, mas também não podemos ficar na superfície sem mergulhar fundo e buscar estabelecer então aquelas raízes que atrás não foram bem plantadas. Então precisamos criar fortes fundamentos para avançar nos estudos e quanto antes isso começar, melhor. Né? Cada momento tem o seu valor. Não adianta remoer o passado e não adianta querer jogar tudo para o futuro. Negligenciar um momento formativo gera uma perda irrecuperável de oportunidade. Cada decisão nossa atualiza um potencial, mas custa a virtualização de infinitos outros potenciais. A gente escolhe um caminho, a gente deixa de escolher vários. Envelhecer é realizar ao mesmo tempo em que se estreita o potencial de vida. A gente vai envelhecendo e vai realizando um potencial, vai atualizando esse potencial e vai fechando vários outros. Então, se você está numa graduação, numa residência, num curso de especialização, põe a mão na consciência, aproveite ao máximo. Se você está aqui no Cefam, aproveite isso aqui de verdade, aproveite para valer. Sobre instrumentos e persistência, Setion fala: aulas, leituras, amizades, dosagem do trabalho e do descanso, da solidão e da ação, da cultura geral e da especialização, sentido do estudo, arte de extrair e de empregar os dados adquiridos, realizações provisórias que anunciam o trabalho vindouro, virtudes a obter e a desenvolver, nada está previsto, nada alcançará a satisfação. Precisamos empregar as ferramentas que temos. Tudo deve ser utilizado como ferramenta, né, para o crescimento intelectual. Né? É uma busca constante, ela nunca chega no fim e ela tem que envolver todos os aspectos de nossa vida, inclusive uma boa metodologia, leituras, amizades, como já foi falado. Abre aspas, o gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, inteligente. Não há necessidade de faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Estar um pouco acima da média já é o bastante. O restante é fornecido pela energia e por suas aplicações sensatas. Fecha aspas. Entendam, por isso que eu falo, vontade é tudo. Vontade gerando persistência, gerando método, gerando perseverança. Quem tem isso
vai ter sucesso. É muito difícil que não tenha, né? Abre aspas, uma correnteza comprimida entre margens estreitas se atirará mais longe. Fecha aspas. Sertionge fala agora sobre o tempo. O nosso tempo é escasso, a gente tem muita coisa para fazer. Mas justamente por isso, por essa pressão ao nosso redor, o nosso foco tem que ser mais certeiro. O nosso tempo ele é mais precioso, entre aspas, então ele precisa ser melhor empregado. Abre aspas. Sob pressão, nos concentraremos mais, aprenderemos o valor do tempo, nos refugiamos com ímpeto nessas horas raras em que o dever estando satisfeito, temos encontro com o ideal, em que gozamos da descontração numa ação que escolhemos, depois da ação imposta pela áspera existência. Então é preciso aproveitar cada momento precioso para a vida intelectual. Às vezes, como a gente já falou, o que vai sobrar é 25 minutos. Se é 25 minutos, faça que esses 25 minutos valham mais do que 24 horas, correto? Então é preciso conciliar a vida carregada de obrigações de um estudante, residente ou médico com a vida intelectual. Aliás, é desejável, né? Esse conciliar ele é possível, mas além de possível, ele é desejável. Isso é uma coisa que realmente dignifica nosso esforço. Ter que ganhar o pão e buscar o sonho, né? Garantir o feijão e buscar o sonho, como nos lembra também Olavo de Carvalho em uma das suas aulas, na qual ele cita a obra de Orígenes Lessa. E Sertionge também nos lembra do fato de querermos ser. Então, para termos uma vida intelectual, é necessário querer ser. Abre aspas. O que vale acima de tudo é o querer, um querer profundo, querer ser alguém, chegar a alguma coisa, ser desde já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. No restante, sempre se dá um jeito. Livros existem por toda parte e só bem poucos são indispensáveis. Relações, estímulos, podemos encontrá-los espiritualmente em nossa solidão. Os grandes seres estão aí presentes a quem os invocar, e os grandes séculos impulsionam por trás o pensador fervoroso. Então, fecha aspas, né? É preciso querer de verdade. Se não for querer de verdade, não comece. Não faça isso como brincadeira, porque isso não é uma brincadeira, né? E esse querer envolve querer atingir um modelo. Que modelo é esse? É um modelo de ser qualificado por um grande ideal. Se o seu ideal é nobre, se a sua busca é sincera, é só uma questão de tempo. Você será um grande intelectual, você irá qualificar a sua profissão e fará muito mais diferença na vida dos outros, isso é fato. Mas você precisa se questionar: o seu propósito em aprender humanidades médicas, filosofia, bioética, ética é nobre, é valioso? Se for, o sucesso praticamente está garantido. Disciplina e perseverança, abre aspas. A maioria dos grandes homens exerceram uma profissão. As 2 horas que eu peço, então, fecha aspas. Sertionge pede 2 horas por dia. É claro que 2 horas é melhor que 25 minutos, mas nem todo dia isso é possível. Agora, o que é importante? Que todo dia tenha um momento dedicado ao estudo, por menor que seja. O ideal é que fosse pelo menos 2 horas. 2 horas daria um crescimento muito rápido. Abre aspas. As 2 horas que eu peço, muitos declararam que elas bastam para um destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia e torna a dar sede. Fecha aspas. Então precisamos nos organizar. O nosso dia precisa ser organizado. Ou nós vamos priorizar um pouco a vida intelectual e priorizar principalmente a vida intelectual nesse momento separado para ela, ou é melhor realmente desistir, porque aí qualquer conhecimento vira uma mera erudição, um diletantismo, um querer parecer bonitinho que realmente não levará ninguém a lugar nenhum, certo? Então este foi o nosso primeiro momento de reflexão sobre a obra de Sertionges, A Vida Intelectual, e nós continuaremos periodicamente trazendo esses comentários, essas reflexões acerca da obra, né, de Sertionge, que sem dúvida nenhuma qualificará bastante aqueles que participam do Cefam. E para mim vale até como uma releitura. Cada vez que eu volto a essa obra, ela me deixa um pouco mais enriquecido. E eu espero que isso também aconteça com vocês. Então, leiam
a primeira parte do capítulo 1, Vocação Intelectual. O intelectual é um consagrado. Meditem acerca do que vocês leram e tentem aplicar isso de fato na vida de vocês. Eu desejo a todos vocês bons estudos, muito sucesso na vida intelectual e espero encontrá-los em breve. Grande abraço.